Boa noite. Bom, a gente ouve muito falar nos dias de hoje numa palavra que se tornou, viralizou na internet, que é a palavra coxinha, né? Ou no plural, coxinhas. Mas o que vem ser esse termo coxinha ou coxinhas? Bom, no sentido mais restrito e mais popular da palavra, significa um salgadinho feito de trigo ou de macaxeira, recheado de frango. De frango por dentro. Mas o que vem a ser coxinha no sentido pejorativo da palavra, né? Esse sentido, vamos dizer, figurado da palavra, que vem a ser coxinha. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Coxinhas. Quem são? O que pensam? E qual a origem desse termo? Bom, como eu já falei, coxinha, no sentido mais amplo do termo, ele significa uma espécie de comida, um salgadinho, um salgado, feito com desfiado de frango, recheado com desfiado de frango. Mas no sentido pejorativo, esse termo, ele simboliza um grupo de pessoas. E esta conotação, ela surgiu mais precisamente em São Paulo. Algumas décadas atrás, quando eu comecei a fazer o curso de História, em 1990, já era a segunda faculdade que eu fazia, melhor, a terceira. E esse termo coxinha a gente usava muito lá na UFAM. E eu procurei fazer um estudo desse termo para ver o que ele significava na sua essência, no sentido pejorativo. E eu detectei o seguinte: esse termo, no sentido pejorativo, ele vem de muito tempo e ele é paulista. Ele, por exemplo, ele vem de São Paulo e eles eram dados a policiais. Antigamente, os policiais que faziam as rondas, né, nos bairros em São Paulo, e que quando chegavam diante dos estabelecimentos, eles davam aquela tradicional paradinha, né, que eles sempre dão, normalmente numa lanchonete, ou num mercadinho, ou num bar, quando tinha lanches, sanduíches, salgadinhos, eles paravam e, para agradá-los e mantê-los lá por mais tempo, o dono da mercearia, o dono da lanchonete, dava aos soldados coxinhas, como merenda. Uma merenda para eles ficarem mais um pouco lá, inibindo a entrada ou a presença de ladrões e também de pedintes, de mendigos e de jovens, adolescentes que viviam pedindo dinheiro dos clientes que lá frequentavam e terminavam por espantar esses clientes de lá. Então esses policiais terminavam reprimindo esses mendigos e esses pedintes, né? E beneficiavam, claro, o dono da mercearia, né? E geralmente esses donos de bar, de mercearia, ganhavam muito mais do que um policial. O policial ganhava um salário mínimo na década de 90, de 80. O policial era muito desvalorizado, muito mesmo. O soldado, eu estou falando de soldado. Então, as pessoas que gostavam de pedir apelidavam o policial de coxinha, chamavam: "É coxinha", saia correndo. "É coxinha", saia correndo. Porque para eles, o policial se vendia por uma coxinha, para reprimir os seus iguais, ou seja, pessoas em condições econômicas extremamente baixas, pobres. E os policiais ganhavam salário mínimo, estavam muito mais perto dos pedintes do que daqueles proprietários das mercearias, dos comércios, dos comerciantes. Então passou-se a denominar esses termos ao policial porque ele beneficiava um grupo que estava acima dele
e impedia que pedintes, vamos dizer assim, se locupletassem, né, dos seus pedidos, daqueles que frequentavam o ambiente, né, dos clientes. Então esse termo coxinha passou também a ser estendido, né, para outros grupos que nós vamos falar já já. Então, coxinha foram o apelido dado aos policiais que faziam aquele serviço extra, né, passavam mais tempo num lugar em troca de um lanche, de uma coxinha, né. Então, o coxinha, ele ia contra os seus iguais, para ir a favor daqueles que estavam em condições financeiras bem melhores do que ele. Ia contra os seus iguais a favor dos mais abastados. Pois bem, com o advento da internet, das redes sociais, esse termo, essa conotação coxinha passou a ser um termo muito utilizado, muito vulgarizado, né? E aplica-se esse termo a um grupo de pessoas. Eu vou dizer que grupo de pessoas pertence a essas coxinhas. A quem se chama de coxinha? E por que se chamam essas pessoas de coxinha? Veja se você se enquadra dentro disso, ou se você conhece alguém, ou virtualmente ou pessoalmente, que se enquadra dentro do que eu vou dizer aqui agora. Preste atenção. Na internet, você identifica facilmente um coxinha. Não é difícil de identificá-lo nas redes. Veja bem, o coxinha normalmente ele diz assim, eu sou neutro. Só vota na direita. Ele alega que é neutro, mas ele só vota nos partidos e nos candidatos de direita, que defendem o mega capital, os megas empresários, as megas empresas. E isso vem desde a Revolução Francesa, desde a Revolução Industrial, que não pode ser tema desse vídeo, uma vez que eu quero ser o mais breve possível nesse vídeo. Voltarei no outro dia falando sobre a Revolução Industrial, sobre a Revolução Francesa, as origens dos partidos de direita e as origens dos partidos de esquerda. Por enquanto, vamos ficar só com esse conceito, né? Então, coxinha diz, eu sou neutro, mas ele só vota na direita, tanto nos partidos quanto nos candidatos de direitas. Geralmente o coxinha também diz assim, ó, eu não sou A nem B. É assim, coxinha. Tu é A ou então tu é B. Se a direita for A, tu é A. Se a direita for B, tu és B. Pode-se até fazer uma redundância e dizer, tu és A de alienado ou de analfabeto político, né? Ou tu és B de burro. Depois eu vou te dizer por que tu és burro. Pois bem, uma outra frase muito comum dos coxinhas na internet que se vê é essa aqui, ó. Eu não sou de esquerda nem de direita. Vocês já ouviram o coxinha falar isso? Quando vocês ouviram alguém dizer assim, eu não sou de esquerda nem de direita, só vota na direita. Olha lá, quem fala isso só vota na direita. Preste atenção. Porque na política não tem meio termo. Na hora que você for para a rua, você vai ter que votar. E há os grupos de partido de esquerda e os grupos de direita. Esse negócio de centrão, isso não existe. Centrão são siglas de aluguéis que se vendem para a direita ou para a esquerda. Não existe centro. Na política, ou você está ao lado do patrão, ou está ao lado do trabalhador. Ou está ao lado do lucro, dos grandes empresários, ou está ao lado da classe trabalhadora. Isso eu vou falar num outro vídeo, quando eu estiver falando sobre luta de classes. Uma outra frase também do coxinha, ele diz assim, eu não defendo a direita nem a esquerda, mas ele só critica a esquerda. A direita, ele não critica. E o coxinha, ele assim, ele diz, você falando com ele, ele diz assim, tu diz assim pra ele, cara, você é muito manipulado pelas redes, pelas mídias, principalmente pela Globo. E aí ele diz assim pra ti, eu não assisto a Rede Globo. Conversa 3 minutos com ele,
que ele reproduz o Jornal Nacional todinho para ti. Tu pensa que tu tá falando com o William Bonner ou com a Fátima Bernardes, que até já saiu do Jornal Nacional. Eles só replicam o que ouvem no Jornal Nacional, sem saber que o Jornal Nacional é um instrumento, um aparelho ideológico da burguesia para a reprodução das desigualdades sociais que são provocadas pelo modo de produção capitalista. Outra coisa, o Coxinha diz assim, aliás, o Coxinha, ele morre de medo de dizer em quem ele votou. Vocês já perceberam isso? O Coxinha tem vergonha de quem ele vota. Ele morre de vergonha, não diz não. Ele chega na internet falando mal do teu candidato. Ah, teu candidato presta, teu candidato é ladrão, é isso, aquilo outro. Aí tu pergunta pra ele quem tu votou. Cara, esse homem se esconde, se mete debaixo da mesa, debaixo da cama, corre dali, desliga o celular. Eles têm a maior vergonha de dizer em quem eles votaram. E eles têm receio de dizer em quem vão votar. Porque pode ser que o candidato que ele vote ganhe, e aí? Se ganhar, e aí como é que ele vai ficar a cara dele? O maior exemplo disso, por exemplo, é o Collor de Mello. O Collor de Mello, quando apareceu na Rede Globo, foi um produto que a Globo preparou e lançou no mercado. O Collor de Mello, ele era o caçador de marajás. Os coxinhas tudo, caçador de marajá. É esse, eu vou votar nesse e tal, porque esse cara é o caçador. Pertencente às oligarquias, aos grandes empresários. Votaram no Collor. Outro dia eu estava fazendo pergunta aí para uns parceiros aí que eu tenho, uns colegas perguntando, cá, vocês votaram em quê? Vocês votaram no Collor em 1990? Não, tu é doido, eu não votei em Collor não. Eu perguntei, pô, tu votou no Collor? Não, eu não votei no Collor não. Rapaz, olha, eu já perguntei para mais de 100 pessoas, sabia? Ninguém votou no Collor, ninguém. Pode perguntar vocês aí, perguntem vocês aí de alguém aí. Ninguém votou no Collor. E o Collor foi presidente. Ganhou do Lula, foi presidente. E ninguém votou nele. O Coxinha é assim. Ele vota, depois fica com vergonha, aí diz que não votou. O Collor foi eleito com o voto de quem? Do PT? O PT votou no Lula. O Lula perdeu pro Collor. Quem foi que votou no Collor? Os coxinhas, não, eu não votei não. Que isso? Eu não. E eles gostam de criar ídolos, né? O caçador de marajás, o Collor. Aí depois veio outro ídolo, né? O pai do Plano Real, Fernando Henrique Cardoso. Governou 8 anos. Terminou o mandato dele com 11% de aceitação. O Lula, quando terminou o mandato dele, o segundo mandato dele, 8 anos, o Lula tinha 80% de aceitação, de aprovação do governo dele. E o Fernando Henrique, 11%. Hoje tu pergunta, em quem tu votou em 94? Tu votou no Fernando Henrique? Eu não. Escândalo do mensalão tucano, escândalo do trem-salão, escândalo da privataria, vender as empresas brasileiras a preço de banana, escândalo das Ilhas Caimã. Não, eu não votei no Fernando Henrique, não. Petrolão começou em 1997, no primeiro mandato ainda do Fernando Henrique. Não, eu não votei no Fernando Henrique, não. Eu não votei, não. Tá doido? Eu não votei nele, não. Não votou no Fernando Henrique. Ninguém votou no Collor, o caçador de Marajá. Ninguém votou no Fernando Henrique, o pai do Plano Real. Aí depois veio o Serra. O Serra, ele era o... Deixa eu ver se eu lembro qual era o título do Serra. O Serra era o pai dos genéricos, do remédio genérico. O pai dos genéricos. Serra. Botaram o segundo turno Serra. Teve quase a mesma votação do Lula. O Lula ganhou dele por pouca coisa. E o pai dos genéricos chegou no segundo turno. Aí tu pergunta hoje, tu votou em quem? Tu votou no Serra? Em 2003? 2002, aliás? Não, eu não votei no Serra, não. O pai do genérico, cara, tu não votou, não? Não, eu não votei, não. Eu digo, como é que assim? O cara chega no segundo turno, com a metade dos votos praticamente. Os do PT, os de esquerda, votaram no Lula. E o Serra, como foi que esse cara chegou lá com quase a metade dos votos? Não, eu não fui. Pergunta aí de quem foi. Ninguém votou no Serra. Vergonha.
Vergonha de dizer em quem votou. Aí depois foi a vez do Aécio Neves, né? O slogan era o neto de Tancredo Neves. O neto de Tancredo, DNA de Tancredo, DNA de Tancredo Neves. Porra. O Aécio chegou no segundo turno com a Dilma. E ele perdeu, se não me falha a memória, de 44 milhões a 43 milhões. Ele perdeu por 1 milhão ou foi 2 milhões de votos. De 44 milhões a 43 ou 42 milhões de votos ele teve. A metade do Brasil votou no Aécio. Pergunta aí quem foi que votou no Aécio. Sai aí na rua perguntando de alguém aí. Vê se alguém vai te dizer, eu votei no Aécio. Duvido. Talvez até diga agora, porque eu estou falando isso aqui. Mas eu fiz a pesquisa aqui. Tu votou no Aécio? Não, eu não. E tu votou no Aécio? Não, tu é doido, né? Não, votei não. Como é que esse cara teve 44 milhões aqui e não aparece ninguém que votou nele? O Collor ninguém votou, Fernando Henrique ninguém votou, o Serra ninguém votou, o Aécio ninguém votou. Agora já tem um novo produto embalado para ser lançado em 2018. Sabe o que é? O mito. O mito está sendo lançado já. Os coxinhas já estão. É o mito, é o mito, é o mito. É o mito. Bolsonaro, é o mito. Quais são as propostas de Bolsonaro? Sei lá. Eu sei que ele é o mito. Daqui a 5 anos, se o Bolsonaro ganhar essa eleição, daqui a 5 anos vai estar tudinho dizendo que não votou nele. Todos esses que votaram no Collor, no Fernando Henrique, no Serra, no Alckmin, no Aécio para presidente, vão votar no Bolsonaro daqui a 5 anos, estão dizendo que não votaram nele. Vão ficar com vergonha de dizer que não votaram. Acredita nisso? Pois é. Eu sou historiador, não posso me esquecer não. E é assim que tem sido durante a história. Mas vamos lá. Então, o Coxinha, eles não produzem textos na internet. Eles se limitam apenas a repassar textos. Eles repassam tudo que eles recebem que seja contra a esquerda e a favor da direita, né? Eles não botam nada contra a direita ou a favor da esquerda. Mas eles são neutros. Presta atenção. Né? Então eles estão sempre em defesa da direita. Se você fizer uma postagem elogiando a esquerda ou fazendo uma crítica à direita, rapidamente ele embaixo ele já vai logo, sabe, te contestando. Se tu elogiou a esquerda, ele já vai derrubando. Se tu criticou a direita, ele já vai te derrubando. E ele é neutro. Ele é neutro. Pega o perfil dele, entra no perfil dele. Vê quantas críticas tu vê da direita feita por ele. Tu não vê. Ou elogiou a esquerda, tu não vê. E ele é neutro. Ele é neutro. Diz ele que é neutro. Então eles repassam informações sem terem conhecimento do conteúdo do que eles estão passando. Eles pegam qualquer texto que eles acham bonito e repassam. Eles não sabem nem a fonte, quem foi que escreveu aquilo. Qual é a autoridade que o cara tem para estar escrevendo aquilo ali. Eu tenho autoridade para estar dizendo o que eu digo aqui. Por que eu tenho autoridade? Porque eu passei 35 anos estudando a sociedade brasileira. Porque eu estudei sociologia na UFAM. Fiz vestibular, passei e fiz sociologia na UFAM. Porque eu lecionei a história política do Brasil por 35 anos para o ensino médio. Para cursinho, para vestibular. Porque eu lecionei filosofia. Porque eu sou pedagogo. Porque eu sou pós-graduado em educação. Porque eu sempre acompanhei a política. Porque eu sempre militei nos movimentos sociais. Porque eu sempre militei nos movimentos estudantis. Porque eu sempre fui sindicalista. Porque eu ajudei a fundar o sindicato dos professores. Porque eu ajudei a fundar a associação dos professores. Porque eu sentei na mesa com governadores para negociar salário de professores. Quem está aqui, ó, tem autoridade para dizer o que está dizendo. Não é um cara que fica repassando texto aí, não. Então, se eles virem uma postagem a favor das esquerdas, eles não repassam. E ainda contestam, vão falar mal. Né? Sem terem o devido conhecimento para isso. Se virem alguma postagem enaltecendo a direita, imediatamente ou eles curtem, se for no Facebook, ou eles repassam sem saber nem se aquilo ali
tem procedimento histórico, se aquilo ali tem uma origem, tem uma fonte bibliográfica, se a fonte é fidedigna, entende? Eles não tiveram a preocupação de pegar livros, estudar Jacques Legoff, Sérgio Buarque de Holanda, não tiveram. Lefebvre, não tiveram. Não estudaram. Eric Hobsbawm, Murilo, os bestializados na República. E o mesmo eles fazem com os noticiosos contra as esquerdas, né? Noticiosos, é noticiário, é noticiosos. Né? Eles curtem e repassam, né? Sem o devido cuidado com a fonte e a velocidade, a vericidade da informação que eles receberam. Bom, por fim, o coxinha não tem poder econômico. Geralmente o coxinha é uma classe média baixa, mas tem o coxinha classe média alta. Ele não tem poder econômico dos milionários, dos grandes empresários, dos ricos, ele não tem. Né? Mas por ganhar um salário mais ou menos bom, né, ele pensa que ele é igual a um rico e termina votando naqueles que defendem o grande capital contra a força produtiva de trabalho, aqueles que defendem os grandes lucros das empresas contra o salário dos trabalhadores. Porque esse duelo de luta de classe se dá, sabe aonde? Na Assembleia Legislativa. É lá que se dá esse duelo de lutas de classe. Então os ricos não reconhecem os coxinhas como pessoas iguais a eles. Né? Os ricos não reconhecem os coxinhas bem pagos como seus iguais. Mas ele usa esses coxinhas como instrumentos de manipulação ideológica. Eles são usados, sabe? Sem saber que estão sendo usados a serviço do grande capital contra os pares dele, que são os trabalhadores assalariados. Salariado não é quem ganha salário mínimo, não. É quem vive de um salário. Empresário não vive de salário. Empresário vive de lucro às custas do trabalho do trabalhador. A produção do trabalhador. E assim sendo, né, o coxinha defende um grupo que lhe despreza, que é o grupo dos ricos. Eles não reconhecem o coxinha e desprezam, porque não são seus iguais. Né? O coxinha pensa que alguns que estão na classe média alta, não são ricos, classe média alta, ganham um bom salário. Alguns coxinhas pensam que por ganharem um bom salário, pertencerem a uma classe média mais bem remunerada, eles pensam que são classe dominante. Eles acham que são uma classe dominante. Né? E que os megas empresários vão governar para ele, para o bem dele. Eles pensam que os empresários governam para quem ganha bem. O empresário governa para empresário, não é para trabalhador, não. E é aí que vocês se quebram, achando que votando na direita eles vão beneficiar aqueles que ganham bem. Não tem nada a ver. Trabalhador é trabalhador, está debaixo da CLT. E se for concursado, está debaixo do direito administrativo, do direito estatutário. É trabalhador e vai continuar trabalhador, não vai viver de lucro, vai viver de salário, sofrendo todas as consequências das mudanças do trabalhador, das leis trabalhistas. Então os coxinhas da classe média alta, geralmente ele gosta de usar coisas caras, sabe? Ele vai num restaurante, num shopping, ele gosta de usar coisa cara, porque ele acha que ele usando aquilo, ele vai se igualar aos grandes. Eles adoram usar coisa cara. Né? Coxinha gosta de aparecer e de ser o que não é. Entende? O coxinha é classe média alta. Né? Então eles não só usam coisa cara, como gostam de andar com pessoas importantes, com gente importante. Eles querem, por exemplo, se trabalha no tribunal, andar do lado do juiz, puxa saco do juiz. Se trabalha numa dela, quer puxar saco do delegado, sabe? Se tem um colega empresário rico, quer andar com um colega empresário para todo mundo ver ele andando com o cara,
entendeu? Ele quer parecer que ele é um cara, sabe? Que ele não é, sabe? Ele é um ferrado, para não dizer um outro termo. Então, ele esquece que ele depende do emprego dele, do salário dele, que toda mudança nas leis trabalhistas vai atingir ele. Não atinge o dono da empresa, atinge o trabalhador. Como essas reformas trabalhistas que o Temer está fazendo, não está atingindo o empresário, não. Está atingindo só o trabalhador. Pode ganhar bem ou mal, está atingindo o trabalhador. E ele está no meio, o Coxinha está lá se ferrando lá no meio. E depois vai votar na direita. Né? Então eles esquecem que depende dos seus empregos, né? Dos seus salários, coisa que os ricos não dependem. E os ricos abominam salários altos e empregos, porque são eles quem pagam. São os empresários que pagam os salários. Eles não gostam de pagar salário alto. Pagar muito para o trabalhador diminui o teu lucro, porra. Isso é luta de classe. Lógico. Está na cara. Então o Coxinha, ele tem vergonha de assumir que tudo piorou depois que a Dilma saiu. Eles fizeram aquele movimento na rua, tiraram a Dilma, e eles têm vergonha de dizer, de assumir que tudo piorou depois que a Dilma saiu. O que foi que melhorou depois que a Dilma saiu? Gasolina melhorou? Gás melhorou? O quê? Os programas sociais melhoraram? Salário mínimo que subiu abaixo da inflação? O que melhorou? Mais de 100 bilhões de reais foram perdoados dos grandes empresários pelo Temer. A Lava Jato está parada aí, não prendeu ninguém do PSDB. O que foi que melhorou? Era eles que iam passar o Brasil a limpo, que ia acabar com a corrupção. Cadê? Aquilo ali era só para tirar a Dilma. E agora impediu o Lula de ser candidato. Porque se o Lula for, ele ganha, preso mesmo, ele ganha no primeiro turno. Porque o povo sabe que a vida deles melhorou com os 13 anos de PT no governo. O povo sabe disso. O povo tem certeza disso aí. E aí eles não querem que o povo vote no Lula. Aí pega e prende o Lula, para impedir o Lula de ser candidato. Pois bem, o Coxinha, para encerrar, ele se ofende quando você fala mal de um Coxinha. Sabe por quê? Porque ele se reconhece. O Coxinha, ele se ofende quando você fala mal de um Coxinha. Porque ele sabe que você está falando com ele. Você não precisa dizer o nome dele. Tem um monte de Coxinha me ouvindo aí. E ele sabe que ele é Coxinha. Ele sabe. Ele tá ofendido. Tá mordido comigo já. Os Coxinhas estão tudo mordidos comigo aí. E se vocês não são, vocês conhecem alguns que são, dá um vídeo para ele ver. Ver a cara dele. Ele vai reagir imediatamente. Bom, esse é o Coxinha. É o trabalhador assalariado que pensa que é rico, mas que vota nos grupos que defendem os patrões, os grandes lucros, os megas empresários, em detrimento dos direitos dos trabalhadores, dos salários dos trabalhadores, do bem-estar social através dos programas sociais. Né? E ele pensa que faz parte do grupo dos ricos, ele faz parte do grupo dos trabalhadores. Não confundam Coxinha com pobre de direita. Pobre de direita é outra coisa. E eu vou falar sobre o pobre de direita numa outra ocasião. Boa tarde. Boa noite, aliás. Boa noite. E até a próxima.